Já é tarde, Francine. Bom, então estamos gravando. Pessoal, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Hoje até eu estou com um pouco de frio aqui, coloquei uma jaqueta meio de neve, né? Não é para neve, mas é quase isso, para muito frio. Na parte de baixo da minha casa, onde que eu estou agora, não tem lareira, mas na minha sala tem uma lareira. Quando eu terminar a minha aula, eu vou acender a lareira lá na sala. Mas essa semana vai dar alta temperatura de novo, né? Que inveja. Tô com inveja também. Lareira em casa é massa. Mas eu fiz questão de colocar, assim, a casa já estava pronta, eu entrei, comecei a morar na casa em fevereiro, chegou em junho, julho, eu disse, não, eu vou comprar uma lareira. Comprei uma lareira pequena, mas está aí há mais de 20 anos, está aguentando bem, sem problema nenhum, e madeira a gente tem aqui de casa mesmo, né? Tem muita árvore, cai galho, uma árvore morre, cai, etc. Daí eu vou tendo madeira. Mas assim, essa semana diz que vai aumentar a temperatura de novo, esperamos, né? Vai chegar até 28, 29 graus. Vamos ver. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e hoje a gente vai ter continuação da aula passada, né? Onde que a gente vai ver alguns conceitos básicos de ecologia. De novo, gente, é conceito básico, mas a gente tem que saber. A gente não tem que decorar, tá? É diferente. Saber, raciocinar em cima de algo, pensar sobre aquilo, é diferente do que decorar. Então, vocês têm que saber o que significa cada coisa. Vocês têm que ter a capacidade de explicar com as suas próprias palavras. E esses conceitos são de extrema importância para a gente entender toda a nossa disciplina. E mais ainda, né? Entender ecologia como um todo. Ecologia é muito extensa, muito extensa. É muito mais do que a gente poderia dar em uma ou duas ou até três disciplinas, né? Ecologia tem várias áreas diferentes. Então a gente vai trabalhar aqui com vocês a ecologia básica para vocês poderem, a partir de vocês mesmos, tá? Este é o mais importante. Vocês poderem raciocinar sobre o que acontece em uma situação que vocês tenham que analisar, que vocês tenham que definir, tá? Seja uma situação de ciência básica, ecologia pela ecologia, ou seja algo aplicado no dia a dia, né? Algo que mesmo venha a dar receita, né? Venha dar dinheiro ou alguma coisa assim, vocês também têm que pensar sobre esses princípios, esses conceitos ecológicos, tá? Então vamos dar a continuidade à nossa aula anterior. Eu vou abrir aqui uma janela, espero que funcione. Aula 4, ecologia. Eu estou tentando... Opa! Ela já vai entrar essa aula. Só um momentinho. Opa! Gente, vocês estão enxergando o meu slide, por favor? Sim. Professor. Sim. Ótimo. Então, como eu falo toda semana, né, a gente começa a nossa aula com um slide que tem o título da disciplina, Ecologia e Ecossistemas, né? O número da semana é a semana 4, então vocês podem, assim, com essa identificação, ir lá no AVA e ver certinho. E o título da aula, Conceitos em Ecologia 2, eu sou o professor Klaus. O primeiro conceito que a gente vai ver hoje é ecologia de organismos, né? Ecologia é o estudo das relações entre os diferentes organismos. A gente já conversou isso na primeira aula, não, na segunda aula, perdão. E quando a gente vai estudar essas interações dos diferentes organismos, entre eles mesmo, né, da mesma espécie, espécies diferentes, e entre os elementos do meio,
a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer o conceito de fator ecológico. Isso vocês vão ouvir bastante. O que é o fator ecológico? A gente pode dizer que um fator ecológico é qualquer elemento do meio ambiente, né, do ambiente, onde vive aquele organismo específico, que é suscetível de agir diretamente sobre os seres vivos, pelo menos durante parte do seu ciclo de desenvolvimento, ciclo dos seres vivos, né? Suscetível significa que ele toma parte, ele tem alguma influência. Então, fator ecológico, dentro da ecologia, a gente diz que qualquer coisa que vai interagir com os seres vivos que a gente está estudando, em pelo menos uma parte do ciclo de vida desses seres vivos que a gente está estudando. Isso com certeza vocês já ouviram falar, né? Então, tem os fatores bióticos e fatores abióticos. Lembre-se, para não esquecer de jeito nenhum, o professor Klaus sempre bate na mesma tecla. Fator biótico, vida, então, outros organismos. Fatores ecológicos abióticos. A é sim, é negação. Biótico é vida, então são fatores sem vida. A gente vai dar uma olhada agora, especialmente nos fatores abióticos. E depois a gente vai olhar na aula de hoje ainda, mas em todas as outras aulas, principalmente os fatores bióticos. Entre os fatores abióticos, então nós temos alguns que são extremamente importantes, que a gente não pode deixar de prestar atenção. Talvez o fator abiótico do clima mais importante que a gente tenha é a temperatura. Por quê? Os processos metabólicos de todos os organismos, em maior ou menor grau, dependem da temperatura, tá? Por exemplo, fotossíntese nas plantas, respiração nas plantas e animais, a digestão. Todos esses processos metabólicos, eles seguem o que a gente chama de lei Van't Hoff, alguns falam assim, mas se pronuncia Van't Hoff. O que significa? Essa lei não tem nada a ver com ecologia. Essa lei não tem nada a ver com seres vivos. Essa é uma lei da química, mas que se aplica de modo exemplar na ecologia. Se aplica de modo exemplar em seres vivos. A lei de Van't Hoff fala que a velocidade de uma reação resulta da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de uma reação. Isto até chegar em um extremo, né? Quando a temperatura está muito alta, a reação pode parar. Quando a temperatura está muito baixa, a reação também pode parar. Mas se eu tenho uma temperatura mais baixa, a temperatura vai subindo, a reação, a velocidade daquela reação, ela aumenta muito, tá? Por isso, por exemplo, a gente pode dizer, para a gente mesmo, né? Quando a gente está muito no frio, muitos dos nossos processos metabólicos, eles diminuem, né? Inclusive, o próprio corpo ele tem que começar a tirar calor das extremidades, né? Por isso que no frio as nossas mãos e pés esfriam mais rápido do que o resto do corpo. O próprio corpo tira calor das extremidades e manda pro tronco, manda pro cérebro, principalmente através da corrente sanguínea, né? Manda calor para os órgãos principais poderem sobreviver. É claro que se a temperatura sobe demais, então os processos também, todos os processos metabólicos, eles também sofrem com a temperatura muito alta, né? Eu sempre brinco, né? Esse final de semana, eu estava conversando com amigos do Brasil inteiro, numa live, o pessoal que gosta de cachorro, e tinha um colega lá de Recife. E ele, numa boa lá,
a gente aqui com 7 graus no domingo de manhã, e ele falou, Klaus, aqui agora está 30, mas vai chegar a 35, né? Então, ele até falou assim, quando a temperatura aqui cai em 18, 19 graus, o pessoal quase morre de frio. E eu falando para ele, eu torcendo para chegar em 18, 19 aqui, porque eu adoro 18, 19 graus, né? Mas aqui em Curitiba, quando chega lá a 30, 35 graus, parece que a gente vai derreter. Né? Isso mostra muito bem como que é o efeito da temperatura. É claro que tem organismos que eles se adaptam a diferentes temperaturas, né? A gente vai falar bastante sobre isso. Então, tem organismos que preferem o frio, né? Psicrófilos, os organismos que preferem uma temperatura, mesófilos, e assim por diante, uma temperatura média e assim por diante, né? Tem alguns poucos que preferem temperaturas muito altas. Para fazer essas adaptações, eu, por exemplo, um amigo meu da República Tcheca uma vez foi pesquisar um colêmbulo lá no Ártico que conseguia sobreviver a temperaturas extremamente baixas. E ele descobriu que a linfa dele, que seria o sangue, né, o equivalente ao sangue, tinha um anticongelante. Eles, o pessoal eu acho que era de Oxford, estava estudando quimicamente como que era aquele anticongelante para o colêmbulo sobreviver naquelas condições, né? Mas, enfim, daí a gente tem adaptações. Então, a temperatura é um dos fatores ecológicos abióticos mais importantes. A água, obviamente, né? Eu sempre brinco assim, você quer emagrecer? Pare de beber água. Pare de beber qualquer coisa que tenha água ou comer qualquer coisa que tenha água, né? Porque daí você vai emagrecer. Qual que é o problema? Você vai morrer junto. Mas isso é um detalhe, né? A água, ela tem uma importância muito grande para todos os tecidos vivos, né? Um tecido vivo, uma célula é feita de 70% a 90% de água, né? E daí os diferentes organismos, eles desenvolvem diferentes métodos para aprisionar a água e para reduzir a perda de águas, né? De água do corpo. O ser humano, por exemplo, ele sua por todos os lados. Cachorro, não sei se vocês sabem, sua só pela língua e pela planta do pé. E mesmo assim, não pelas aquelas almofadas da planta do pé, mas pelo tecido que tem entre as almofadas. Então, o cachorro sua bem menos do que o ser humano. Ele perde bem menos água. Em compensação, quando está muito quente, o suor que devia atuar para equilibrar a temperatura do corpo, né, jogar calor para fora, no cachorro não dá muito certo. Por isso que algumas vezes temos problemas sérios quando está muito quente, que o cachorro desidratar e até morrer, né? Então, para evitar problemas ecológicos e fisiológicos fundamentais, muitos organismos, eles acabam evoluindo para táticas, métodos para não perder tanta água. E daí, em relação à dependência de água, a gente pode separar os organismos em espécies aquáticas, aqueles que vivem permanentemente na água, e inclusive eles desenvolvem adaptações para respirar dentro da água, né? Alguns deles, outros continuam respirando oxigênio do ar. As espécies higrófilas, que vivem em meio úmido, as mesófilas, que daí é o ser humano, né? Necessitam de água em quantidade moderada e suportam a alternância de estação seca e úmida. E as xerófilas é o caso típico em relação às plantas, a boa parte dos cactos, né? Que vivem em lugares secos onde o déficit de água é permanente. Então, o cactus, ele desenvolve métodos para aprisionar a água. Vocês devem ter visto lá em botânica, né, que a grande maioria, disparada maioria dos espinhos desenvolvidos pelos cactos nada mais são do que
folhas modificadas, né? E ele acaba fazendo fotossíntese pelo tronco, pelo galho, que seria, né? Pela parte verde, que não folha. Porque se ele tivesse muita folha, ele ia ter maior perigo de perder água através da abertura dos estômatos, né? Então ele se desenvolveu para perder menos água. A água é um outro fator ecológico abiótico extremamente importante. Mas também tem a luz, né? A luz, ela tem 2 modos de ação. E daí a gente pode pensar em nós mesmos, né? A luz age por sua intensidade e pela duração de sua ação, né? Então, a luz tem uma importância muito grande. Eu até estava lendo hoje um artigo, uma notícia, que alguns pesquisadores, eles colocam a importância do ser humano se expor à luz do sol para transformar a provitamina D em vitamina D, que ela ajuda na melhoria da imunidade, né? No aumento da imunidade pelo corpo. Até para tentar suportar diferentes contaminações, diferentes doenças, e quem sabe até o Covid-19, né? E a luz tem um papel muito importante na duração. Vocês sabem, por exemplo, a gente está no inverno, né? No inverno os dias são menores, as noites são maiores. Eu tive a oportunidade uma vez de experimentar bem isso. Bom, como a família é toda da Alemanha, fui várias vezes para a Alemanha, e no verão tem dias que anoitece 10 horas da noite, né? O pôr do sol lá no hemisfério norte, ele é muito lento, ele é diferente aqui na nossa latitude, né? A Europa está numa latitude muito alta. A gente ainda não está numa latitude muito alta. Mais alta que outras cidades brasileiras, mas não tão alta em relação ao sul, né? Então eu peguei dias onde que anoitecia 10 horas da noite. Mas eu tive a oportunidade uma vez de ir no verão para a Suécia. E naquela vez eu entendi por que as casas tinham venezianas, por exemplo, ou cortinas blackout. Porque estava 11h30 da noite, gente, ainda tinha sol. Estava se pondo já, mas ainda tinha sol. E quanto maior é a latitude, maior é o dia durante o verão. Chega até um ponto que é muito interessante isso, gente. O dia está terminando, o sol está baixando em direção ao horizonte. Quando chega meia-noite, nesses lugares próximos dos polos, né, tanto Polo Norte quanto Polo Sul, no verão, chega próximo da meia-noite que o sol devia, né, pelo menos sair e formar a noite, não. Ele começa a subir de novo. Isso que a gente chama o sol da meia-noite. Então, tem alguns lugares que no verão, durante alguns dias, algumas semanas, eles não têm noite. Em compensação, no alto inverno, eles não têm dia. Então, a gente até fala que o ritmo biológico das pessoas muda. Ele é induzido pelo fotoperíodo. Quantas horas de luz e quantas horas de escuro tem aquela pessoa é submetida. Inclusive no próprio ser humano, mas é muito comum em uma série grande de outros organismos. A sincronização do ciclo de desenvolvimento com estações mais favoráveis. Então, por exemplo, quando começa a aumentar o tamanho do dia, mais luz, muitos organismos começam a se reproduzir. Então, pássaros, você entra agora, tá? A gente vai. Alguém quer falar? Eu. Oi, fala. Prof, quanto tempo a gente levaria para se adaptar, por exemplo, a gente está acostumado, né, ter 12 horas de sol, né, de dia, 12 horas de noite, e se a gente for para um lugar, né, onde, por exemplo, você falou ali que o inverno é praticamente só noite, quanto tempo a gente levaria para a gente poder se acostumar com essa
falta, né, do sol, do dia? É uma boa pergunta. É complicado, porque você tem a questão psicológica, né? Quando você vai para um lugar com outro Fuso horário, horário, né? Uhum. fuso horário, com outro fuso horário, por exemplo, agora para a Europa está acho que 5 horas, aqui de Curitiba para a Europa Central está em torno de 5 horas. Para Portugal acho que está 3 horas ou 4 horas, e para a Europa Central está 5. Os especialistas dizem que você leva, a cada dia você consegue diminuir 1 hora o fuso horário, assim, o que o teu corpo sente, né? Então, Uhum. quando a troca de fuso horário é de 5 horas, teoricamente, em 5 dias você consegue já entrar no fuso horário do local de destino. Agora, em relação à luz, é complicado. Eu não conheço, é provável que tenha até pesquisas, eu não conheço, mas é complicado, porque mais do que você entrar no ritmo, você tem a parte psicológica, tá? Porque assim, Uhum. você chega lá, você vai no inverno agora, onde que os nossos dias são um pouco mais curtos, né? Então, a gente tem agora assim, agora os dias já estão aumentando aqui em Curitiba, mas a gente chegou a ter 10 dias de 10 horas de luz e 14 horas de escuro, né? Uhum. Mas você vai agora para a Europa, onde que eles estão ao contrário. Eles estão com 16 dias, 16 horas de luz e 8 horas de escuro, ou talvez até menos. Então, aí entra muito a parte psicológica, de você conseguir se adaptar psicologicamente. Fisiologicamente, o maior problema é o fuso horário. Mas o fuso horário tem tudo a ver com luz, né? Mas, assim, a Uhum. luz é um problema para a parte psicológica. Porque você vai vendo, assim, chegou às 7 horas da noite, horário de jantar. Mas está sol, quase a pico lá fora. Então você não Uhum. está na hora de jantar, não está na hora de jantar. Daí você tem que começar a se forçar, tá? Mas daí tem um outro problema, não é só a luz, é a temperatura também, né? Então a gente Uhum. está acostumado com uma conjunção da temperatura com a luz. No verão, os dias são mais longos e a temperatura é mais alta. No inverno, os dias são mais curtos e a temperatura é mais baixa. Então, a gente acaba adaptando o nosso ritmo biológico para isso, né? O que a Uhum. gente chama de ciclo ou ritmo circadiano, né? A gente pode ver nessa figura ao lado, até entra a produção de melatonina, entra a força muscular que está disponível para você, etc. Né? Eu, por exemplo, prefiro fazer exercícios físicos de manhã, para mim é melhor. Eu tenho um maior rendimento pela manhã, para mim é melhor. Isso faz parte do meu ritmo circadiano, do meu ritmo biológico, e tem a ver com a luz, tá? Mas ela também age em função, com alguma interação com a temperatura também, tá? Só contar para vocês, gente, só uma de curiosidade. Quando eu fui fazer mestrado, eu estava pensando seriamente em fazer mestrado na USP, lá em São Paulo, com uma pesquisadora que trabalhava ritmos circadianos em colêmbula. E eu ia estudar ritmos circadianos em colêmbula. Acabei mudando de ideia, fui trabalhar aqui com ecologia de ácaro e colêmbula do solo em plantio direto, plantio convencional na agricultura aqui no Paraná, né? Mas eu ia trabalhar exatamente com isso daí, mas usando de exemplo colêmbula. Gente, eu falei de alguns fatores abióticos, é claro que tem muitos outros, né? Por exemplo, na água, os fatores abióticos mais importantes são temperatura, iluminação e sais dissolvidos na água, assim como matéria orgânica dissolvida na água. E no solo,
no ecossistema solo, os fatores abióticos mais importantes são, de novo, temperatura, água no solo, tá? A gente pensa que o solo não tem água, muitas vezes o solo chega a ter altos níveis de água, até 50, 60, 70, 80% de água eu já vi no solo. E diversos outros fatores de natureza física e química. Por exemplo, teor de areia, silt e argila. Areia são as maiores partículas do solo, argila são as menores partículas do solo e silt é uma partícula intermediária quanto ao tamanho. Matéria orgânica no solo, nitrogênio, fósforo, potássio e assim por diante. Eu estou falando só de fatores abióticos, mas a gente tem que se lembrar que tem um monte de fator biótico, a relação daquele nosso organismo alvo de estudo com os outros organismos, né, naquele ecossistema que a gente quer estudar. Alguma pergunta até o momento, pessoal? Alguma dúvida? Ninguém entendeu? Não. Ótimo. Não, prof. Ótimo. Mas lembrem-se, gente, fatores ecológicos, fatores ecológicos, fatores ecológicos, fatores bióticos e abióticos, tá? Eu vou fazer uma crítica agora. Eu vejo muito da ecologia sendo estudada só em função de fatores bióticos. Só que a ecologia é muito importante em relação a fatores abióticos. E é uma crítica que eu faço, assim, com muita experiência, tá? Porque eu trabalho, por exemplo, com ecologia de fauna de solo há 30 anos, alguma coisa nesse sentido. E a maior parte dos trabalhos que eu vejo até hoje, eles só citam os próprios organismos. Eles não fazem medição de umidade do solo, de temperatura do solo, de teor de matéria orgânica do solo e assim por diante, tá? Então é importante que a gente estude os fatores abióticos também. Você não explica a ecologia de um organismo em qualquer lugar só pelos fatores bióticos, tá? Vamos prestar atenção nisso. Eu queria que essa ideia que eu acabei de falar, agora, esse conceito que eu acabei de falar, fique o resto da vida para vocês. Vocês vão estudar uma planta qualquer, tem que estudar o que tem no solo, qual é a temperatura do ar que aquela planta sobrevive, qual é a necessidade de água daquela planta. Não dá para explicar a reprodução dela, o crescimento vegetativo dela ao longo do tempo, só por ela mesma, tá? Vocês têm que fazer correlação, pluviosidade, temperatura do ar. Algumas vezes, e também falo de experiência, a gente não tem alguns dados retirados no próprio local. Mas se tiver uma estação meteorológica por perto, de algum órgão público, vocês podem solicitar um histórico, principalmente da pluviosidade e temperatura do ar. É claro que se tiver a 10 quilômetros de distância é muito longe, não vai ser muito significativo, mas se tiver próximo, sim. Vamos lá, gente, mais um conceito extremamente importante que eu vejo algumas vezes ser jogado fora em certos estudos de ecologia. São os ecótonos. Ecótono vem do grego oikos, casa, eco, né? E tonos, tensão. O que significa isso? A gente diz que os ecótonos são áreas de transição ambiental. Ele não é bem um ecossistema nem outro ecossistema. E daí eu tenho, nesse caso específico, diferentes populações, diferentes comunidades que estão entrando em contato. Gente, deixar bem claro, não existem ecossistemas totalmente separados. Aqui termina a floresta amazônica e aqui começa o cerrado. Não existe isto. Quando eu tenho dois ecossistemas, no ponto de transição entre os dois, quando um muda para outro,
aquilo eu chamo de ecótono. Por quê? Porque eu tenho características de um e características de outro. Por isso que é uma área de tensão, é uma área de transição ambiental. Então, eu não tenho mudanças bruscas na vegetação quando eu mudo de um ecossistema para outro, mas eu tenho diferentes gradientes ecológicos. E vocês querem ver um exemplo? Quem vai para a praia aqui no litoral do Paraná? Vocês estão descendo pela 277. Vamos lá, ecologia prática. Vocês estão descendo pela 277 em direção à praia, né? Vão lá surfar, vão lá agitar com a galera, alguma coisa assim, né? A praia já foi calma, né? Quando eu era pequenininho, lá 10 mil anos atrás, Caiobá, Matinhos, era bem calmo, tranquilo. Hoje nem dá para dormir lá, né? De tanto barulho que é a noite inteira. Mas vocês indo daqui de Curitiba para a praia, prestem atenção. Isso é uma coisa que eu vejo desde quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Eu já era curioso. Vocês começam a sair aqui de Curitiba e vocês têm, por exemplo, muitas araucárias. Começa a descer, passa lá onde que é o pedágio e começa a descer. Vocês vão vendo que vai diminuindo a quantidade de araucárias. De repente, vocês não conseguem mais ver araucária, né? Vocês têm algumas outras árvores típicas aqui de cima. Vocês começam a ver que vai sendo substituída por outras espécies. E assim por diante, né? Então, eu tenho uma área de transição. Mata Atlântica, nem ainda, né? Desde aqui de cima até lá embaixo, eu falei já para vocês que alguns especialistas consideram a Mata da Araucária como uma subdivisão da Mata Atlântica, mas eu tenho uma transição. Não são exatamente as mesmas espécies que eu tenho aqui em cima que eu vou ter lá embaixo. E eu consigo ver bem essa transição. Se vocês vão para o litoral de Santa Catarina também, né, ali para Joinville, etc., vocês vão ver a mesma coisa. Não é só a temperatura ou pressão do ar que muda. Com isso, com esses fatores abióticos, vai mudando a vegetação. Eu tenho aqui em cima uma vegetação, lá embaixo eu tenho outra vegetação. No meio do caminho eu tenho diferentes gradientes ecológicos. Então, à medida que eu desço, vai aumentando a temperatura, vai tendo uma série de diferenças e daí vai mudando aos poucos. Então, não há mudança brusca. E esses gradientes de mudança entre um ecossistema e outro, a gente chama ecótono. E é legal que muitos pesquisadores no mundo inteiro, eles estão buscando nos ecótonos potenciais indicadores, tanto planta quanto animais, micro-organismos, de resposta a mudanças climáticas e reguladores de fluxos nos ambientes, tá? O ecótono também, por ser um meio termo entre um e outro, ele acaba tendo uma grande biodiversidade, né? Porque ele tem organismos pertencentes a um ecossistema e outros organismos pertencentes a outros ecossistemas. E mais interessante ainda, como ele é uma transição, ele não é exatamente um nem outro ecossistema, eu tenho organismos que só aparecem ali. Então, essas são espécies endêmicas do próprio ecótono. É bem interessante isso, gente. Então, aqui eu posso mostrar para vocês, né? Eu tenho um ecossistema 1, o ecossistema 2, né? E no meio, na área onde que os dois se encontram, por exemplo, aqui eu tenho florestas, eu tenho um sistema aquático, e entre a floresta e o sistema aquático eu tenho um sistema úmido.
Aqui eu tenho espécies diferentes do que eu tenho na floresta e do que eu tenho no sistema aquático. Então, a transição entre os dois a gente chama de ecótono, tá? Como eu falei para vocês, esse ecótono muito rico em espécies e é muito rico em espécies endêmicas. Por que é importante a gente saber isso? Para saber ou para conseguir distinguir quais áreas são mais importantes do que outras para eventual preservação. É claro que não dá para preservar 100%, né? Onde que vocês moram, por exemplo, construíram a casa de vocês, já perdeu a biodiversidade, né? Ou áreas que a gente precisa para plantar o nosso alimento, né? Agricultura, para cultivar, para criar gado, etc. Mas tem algumas áreas que são ainda mais chaves do que outras. O ecótono normalmente é um desses tipos de área, tá? Quando a gente faz a grande classificação de ecossistemas, a gente faz como se tivesse assim, uma linha separando um ecossistema e outro. Mas o que a gente vê na prática são os ecótonos. Gente, querem ver um outro exemplo? Mas daí é um ecótono, digamos assim, entre aspas, artificial. Por exemplo, você demarca um parque de preservação qualquer, um parque nacional. E daí, o certo não é, por exemplo, em volta desse parque tem área agrícola. O correto não é a área agrícola ir até a cerca do parque. O correto é a área agrícola ir um pouco antes e aquele espaço entre a área agrícola e o parque a gente vai chamar como se fosse um ecótono. Não é um ecótono natural, como a gente vê na grande maioria dos casos. É mais criado pelo ser humano, para não haver aquela mudança brusca e a parte de agrícola ou plantio de árvores ou pastagem, ela não ter uma grande influência sobre a floresta. Então, até tem lei que fala sobre isso, que quando uma fazenda ela faz divisa com um parque, ela tem que deixar uma certa distância para servir de formar um gradiente para não impactar demais as áreas de borda do parque, né? Isso, então, é como se fosse uma borda, mas daí pertencente à propriedade privada, não mais ao parque. Esse é um uso prático do ecótono. Vocês já ouviram falar muito dessa palavra, né? Habitat. A gente fala habitat o tempo todo, habitat para cá, habitat para lá, né? Habitat a gente define como uma área ecológica ou ambiental que é habitada por uma certa espécie. Pronto, acabou a história, né? É um lugar, um ambiente físico onde que tal organismo vive e ali ele tem o alimento, ele tem o abrigo, tem proteção, ele tem companheiros para se reproduzir e assim por diante. Habitat, ele vai ter sempre a influência de fatores bióticos e abióticos. Só que o habitat ele tem uma elasticidade, a gente já vai ver isso, o que é elasticidade. O habitat tem uma elasticidade um pouquinho maior. Então, o habitat é um local onde que tem as condições, tanto a partir dos fatores ecológicos bióticos quanto abióticos, para uma certa espécie, um certo organismo poder sobreviver. Então, ele vai ter alimento, abrigo, proteção e vai poder se reproduzir ali. Só que a gente tem um diferencial, vamos dizer assim, que é o nicho ecológico, né? O nicho ecológico, ele faz parte de um habitat. Mas, digamos assim, a gente pode dizer que o nicho ecológico, ele é mais especializado do que o habitat, tá? Então, eu tenho uma área de floresta muito grande, Mata Atlântica. Ali é um habitat. A Mata Atlântica, por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu. Ali eu tenho um habitat.
Mas o Parque Nacional do Iguaçu é gigantesco, pessoal. São milhares de hectares, né? Vai por vários, se não me engano, ele vai por uns 10 municípios diferentes, né? Ele é maior ali perto das cataratas, e daí ele vai ficando um pouco estreito à medida que vem em direção a Curitiba. Mas sempre à beira do Rio Iguaçu, né? O Rio Iguaçu, por uns momentos, passa no meio do parque, inclusive. Mas lá dentro do parque, a gente tem muitas variações. Temos o Habitat, que é o parque inteiro, todas aquelas condições, mas eu tenho em alguns momentos variáveis ambientais que são muito específicas. E essas variáveis ambientais podem se ligar a uma espécie, olha que legal, uma espécie específica, a uma espécie, vamos dizer assim, para não ficar espécie específica, né? A uma espécie só. E daí é uma, digamos assim, uma especialidade do habitat. É a parte do habitat onde aquela espécie se encontra, tem seu papel no ecossistema, por exemplo, é produtor, consumidor, decompositor, e ela se adapta a fatores chamados limitantes. Quando a gente for estudar a lei do mínimo de Liebig, a gente vai ver isso daí. No caso, pode ser umidade, pH, tipo de solo, etc. E também, entre esses fatores limitantes, as necessidades de reprodução. Por exemplo, locais de ninho, né? Então, num habitat, num grande ecossistema, habitat, tem tudo ali para os organismos, vou voltar aqui, né? Viverem, tem alimento, tem abrigo, proteção e podem se reproduzir. Quando eu falo de nicho ecológico, eu pego uma parte desse habitat que tem características muito específicas. Por exemplo, o organismo vive no solo. Então, ele achou um nicho ecológico, porque ali tem pH, ali tem matéria orgânica, ali tem umidade, tudo que ele precisa na forma que ele precisa. Tem proteção. Outros já vivem no dossel, lá no alto das árvores, né? Então, por quê? Porque está longe de predador, porque ele tem acesso fácil a frutos, frutas, e assim por diante. Ou ele tem, como muitas epífitas, né? Como bromélias, orquídeas, ele tem acesso facilitado à luz do sol, e assim por diante. Então, nicho ecológico, eu quero que vocês coloquem isso na cabeça, é a especialização do habitat. A onça, por exemplo, ela tem habitat, ela não tem nicho ecológico, né? Ela tem habitat, são grandes áreas, e daí ela tem uma elasticidade, uma plasticidade um pouquinho maior. Agora, você vai pegar bromélia, né? A bromélia tem um nicho ecológico. Claro, professor, mas tem espécie de bromélia que vive no chão, tem outros que vivem no mais alto extrato do céu, né, das árvores, tem outros que vivem no meio do caminho. Não, eu estou falando espécie por espécie, né? Então, uma bromélia que vive no chão, ela não vive no alto das árvores. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar. Adoro bromélia, estudo muito sobre bromélias. Durante muitos anos fui da Sociedade Brasileira de Bromélias. Eu nunca ouvi falar de uma que tenha diferentes nichos ecológicos dentro do mesmo habitat, tá? É claro que outros organismos podem podem migrarem de um nicho ecológico para outro, tá? Mas por isso que a gente fala, olha, aquele organismo encontrou o nicho ecológico dele, porque ele encontrou uma parte do habitat onde que tinha características específicas para ele. Então vamos pegar peixes. Não tem peixe de fundo? Aquele é o nicho ecológico do peixe de fundo, porque ali ele encontrou uma maneira de se esconder, ele pode se alimentar de matéria orgânica que está no fundo do rio, e assim por diante. Cada um tem suas características. E tem aqueles com grande elasticidade que vivem em qualquer condição dentro daquele mesmo hábito.
Então, não se esqueçam, nicho ecológico. Eu falei para vocês, gente, que tem fatores abióticos, né? Luz, temperatura, etc. E tem fatores bióticos. Quando eu falo de fatores ecológicos bióticos, eu estou falando nada mais, nada menos do que as relações ecológicas que ocorrem entre os diferentes organismos, né? A gente pode separar em dois grandes grupos dessas relações: as intra e interespecíficas e as harmônicas e desarmônicas. Quando eu falo de relações intraespecíficas, são aquelas que ocorrem entre os indivíduos da mesma espécie, de uma mesma população, tá? Dentro de. Quando a gente fala internet, intranet, já ouviram disso? Internet é quando o nosso computador se comunica com muitos outros fora de uma rede específica. Qualquer jeito. Intranet é quando eu tenho, por exemplo, uma rede dentro da minha empresa, dentro da minha universidade, e assim por diante. Então, eu posso ter relações intraespecíficas, indivíduos que vão se relacionar dentro da mesma espécie. Já vou mostrar, pode ter várias coisas, mas principalmente nas relações interespecíficas, que se desenvolvem entre indivíduos de espécies diferentes. Vamos voltar para a aula anterior. Populações diferentes, algumas vezes comunidades diferentes, né? E o ecótono, por exemplo, onde que é a transição de um ecossistema para outro ecossistema, que eu tenho espécies diferentes de ecossistemas diferentes, né? Mais ainda. Então, eu tenho relações intraespecíficas dentro da mesma espécie, da mesma população, e interespecíficas entre espécies diferentes, populações diferentes. Vamos lembrar a aula passada, gente. Eu não estou brincando quando eu estou falando que vocês têm que conhecer e principalmente entender esses conceitos. Eu também posso separar essas relações ecológicas, né, entre diferentes organismos em relações harmônicas e desarmônicas, né? Bom, acho que aí o nome fala por si mesmo, né? Relações harmônicas, onde que tem uma harmonia entre as espécies. Pode ser que uma delas não ganhe nada, mas também não vai perder, né? Então, pelo menos uma das espécies se beneficia e não há prejuízo para nenhuma das partes associadas. Então, outro lado. Eu já vou mostrar alguns exemplos bem legais, gente. E relações desarmônicas. Uma delas vai perder, não adianta. Uma ou ambas as espécies são prejudicadas. Então, o que a gente está vivendo agora em tempos de pandemia de Covid-19? Uma baita de relação desarmônica, né? A gente já está chegando aqui no Brasil em 120 mil mortos, gente. Aquela gripezinha que você, com histórico de atleta, nunca vai pegar, né? Por isso que eu estou correndo bastante, treinando bastante para nunca pegar Covid-19, né? Vamos lá, então. Quando eu tenho relações entre diferentes espécies, é o que a gente chama o grande grupo de sinergismo. Sinergismo significa que há relação entre duas ou mais espécies diferentes. E daí o sinergismo, gente, a gente pode classificar de várias maneiras. Então, você tem aqui na primeira coluna da esquerda a interação e os diferentes nomes, e daí eu coloquei aqui duas colunas, com a espécie A e B. Então, eu sempre vou falar da espécie A em relação à espécie B, tá? Mas isso não é regra. Eu posso ter espécie C, D, E, F, G, H, I, J, qualquer coisa. E quanto mais espécies você colocar aqui, mais interessante fica essas relações. Então, digamos que eu tenho espécie A, B e C. A espécie A, ela tem tal sinergismo com a espécie B. Mas a espécie B tem um sinergismo diferente com a A. E daí, com a C.
E daí a C tem outro tipo de sinergismo com a A. Isso é muito, muito, muito legal. Isso a gente estuda muito na ecologia. De novo, desculpa, gente, mas é que eu tenho uma experiência enorme com ecologia de animais do solo, tá? Então eu vou dar um outro exemplo, né? Eu já vou falar dele daqui a pouco, mas isso a gente vê muito dentro do solo, onde que a gente vê, tem várias espécies diferentes, algumas vezes no mesmo nicho ecológico, tá? Nas mesmas condições, não só no mesmo habitat, no mesmo nicho ecológico, que uma espécie vai trabalhando com a outra. No caso do neutralismo, olha, eu coloquei aqui, ó, tem 3 símbolos, 0, menos e mais. 0 é quando não acontece nada. Menos é aquela espécie, no caso aqui, espécie A, está perdendo algo. E mais quando essa espécie, no caso espécie A, está ganhando, está se beneficiando. Então, 0, não acontece nada, não cheira nem fede, né? Como dizia minha tia, que morreu aos quase 90 anos, alguns anos atrás, ela dizia assim, não cheira nem fede, né? Ela falava outras coisas muito piores, né? Mas era um sarro, minha tia. O menos é quando aquela espécie está sendo prejudicada, podendo até morrer, tá? E o mais é quando aquela espécie ganha alguma coisa. Pode ser alimento, pode ser qualquer coisa, mas ela vai ganhar alguma coisa. Então, vamos lá. Neutralismo. Oh, pelo próprio nome fala, né, gente? É uma relação neutra. Elas vivem ali, não cheira nem fede, 0 e 0. Competição, onde uma compete com a outra. E quando há competição propriamente dito, as duas saem perdendo. Parasitismo, e daí eu estou falando de parasitismo de A com B, né? Para A em B, para demonstrar bem. Se o A é o parasita e o B é o hospedeiro do parasita, então o A vai ganhar e o B vai perder. Predação, A em B. O A vai predar o B, vai se alimentar do B. Então, o A ganha e o B perde. Comensalismo. Comensalismo, de novo, de A em B. O A ganha, o B tanto faz. Ele está lá, ele está ganhando, mas também não está me enchendo o saco, né? Não me dá nada, mas não enche o saco. A cooperação é uma interação não obrigatória. Na cooperação, os dois ganham. E no mutualismo, diferente do que a cooperação, vocês podem ver que no mutualismo os dois ganham, mas o mutualismo tem que acontecer. Na cooperação, se eu não tiver cooperação, eles vão continuar vivos. Só os dois não vão ganhar extra, mas vão viver. No mutualismo, não, tá? Então, assim, ó, um exemplo de parasitismo de A com B, SARS-CoV-2 e ser humano. Vamos pegar bem atual, né? Bem atual. Ecologia humana, ecologia de vírus, né? O SARS-CoV-2 precisa do ser humano para sobreviver, né? O vírus precisa do ser humano para sobreviver. Só que ele pode matar o ser humano. Então ele ganha e daí o B, que é o ser humano, perde, né? Predação. O ser humano com as vacas. Não é uma relação de predação, pessoal? A gente preda. Só que a gente não sai caçando, né? Tem uma pessoa que é específica, que ela vai criar as vacas, depois vai abater e trazer a carne até a tua mesa, né? Churrasquinho de domingo e tal, muito bom, né? Mutualismo, uma interação obrigatória. Cupim com uma série grande de micro-organismos, né? Principalmente bactérias e protozoários. O cupim come madeira? Não, gente. Ele não come madeira.
Quem digere a madeira no cupim são uma série de micro-organismos que estão alojados dentro do aparelho digestório do cupim. Então, tem principalmente bactérias, mas tem até protozoários que fazem isso. Daí, eles, através da ação de enzimas, né, exoenzimas, ele vai digerir a madeira, a celulose da madeira, a lignina da madeira, vai aproveitar algo para ele mesmo, e daí ele vai dar algo para o cupim se alimentar, tá? Sem isso, o cupim não vive. E esses micro-organismos, eles não vivem fora do cupim. Então, os dois vão ganhando. E assim por diante. Então, gente, esses são fatores ecológicos bióticos. Quando a gente vai estudar um ecossistema, a gente precisa estudar os fatores abióticos, os fatores ecológicos abióticos e os fatores ecológicos bióticos, tá? É muito importante. Você só descreve de comunidade, próprio de população também, de população para cima, você só descreve, consegue entender o que acontece ali, você estudando os fatores ecológicos bióticos e abióticos. Pessoal, quando vocês fazem levantamento, por exemplo, tal espécie de planta cresce 1 centímetro por ano, tal espécie de planta se reproduz em tal época. Isso são informações muito interessantes, importantes, mas não são completas. A gente não consegue entender como é o ciclo de vida daquela planta. A gente precisa entender que ela cresce mais nas estações mais quentes, mais chuvosas, temperatura, água, né? Que ela se reproduz nessa época, porque daí vai entrar uma estação do ano que permite o crescimento básico do rebento dela, do filho dela, né? Então, para ele poder sobreviver a uma outra estação do ano mais difícil, como inverno, por exemplo. Por que as aves vão começar agora, na primavera, a se reproduzir? Porque depois da primavera vem o verão. Os filhotes podem crescer por causa da temperatura, luz, disponibilidade de alimentos, e daí entra a interação com outros organismos, sejam outros animais, sejam outras plantas, né? E assim por diante. A gente só explica a dinâmica, o ciclo de vida de uma espécie se a gente estudar todos os fatores ecológicos que vão afetar aquela espécie. Como eu já falei, há alguns fatores que são mais importantes, outros que são menos importantes. Um outro conceito, homeostase. Nossa, olha que bonito. Homeostase é a propriedade de um sistema aberto de regular o seu ambiente interno, de modo a manter uma condição estável mediante múltiplos ajustes de um equilíbrio dinâmico controlados pela interação de mecanismos de regulação. Olha, aqueles que gostam de decoreba, isso é um prato cheio para decoreba. Gente, nem eu decoro isso daí. Pelo amor de Deus. Homeostase é a propriedade de autorregulamentação ou autorregulação daquele ambiente que a gente está estudando. Então, quando eu tenho um organismo só, um indivíduo, eu, Klaus, eu tenho homeostase, eu faço homeostase. As minhas células, elas precisam se regular o tempo todo. Por exemplo, manter o pH interno estável. Eu, como organismo, eu também tenho homeostase, eu falei da célula, né? Mas eu também tenho homeostase, porque eu regulo, através dos meus processos fisiológicos, a minha temperatura interna. Então, eu mantenho a temperatura interna constante. Se ela desce muito, hipotemperatura, ou sobe muito, hipertemperatura, daí eu tenho um desequilíbrio, está acontecendo alguma coisa comigo, né? E eu posso levar a homeostase até nível de ecossistema. Por exemplo, maior consumo de dióxido de carbono atmosférico devido ao maior crescimento da vegetação, que vai
se alimentar daquele, ou vai absorver aquele aumento do teor de dióxido de carbono na atmosfera. Então, o próprio ecossistema vai se equilibrando. Se eu tenho, vamos traduzir isso daqui, bem fácil. Se eu tenho aumento do teor de dióxido de carbono em uma certa região, o que acontece? As plantas vão crescer mais, porque elas absorvem durante o processo de fotossíntese o dióxido de carbono, usam o carbono para a sua própria constituição. Então, tem trabalhos por aí muito interessantes, já vi isso acontecendo na prática, onde que eles plantam uma floresta, por exemplo, né, uma espécie florestal qualquer, e eles colocam, gente, é muito interessante, eu até devia ter trazido isso daqui, mas eles colocam canos por cima, tá? À medida que a floresta vai crescendo, vão colocando esses canos cada vez mais altos, e nesses canos eles jogam dióxido de carbono, porque eles querem imitar o que acontece, o que dá origem ao efeito estufa, né? O aumento nas emissões de gases de efeito estufa, que o gás modelo que é mais emitido pelo ser humano é o dióxido de carbono. Então, o que acontece? Aquelas plantas, a população, aquela comunidade, ela vai em busca de um outro equilíbrio. Ela vai tentar se equilibrar de novo. Isso é chamado homeostase, tá? E isso acontece com todos os sistemas, com todos. Alguns conseguem se adaptar melhor, outros se adaptam menos. Alguns se adaptam mais rápido, outros se adaptam mais devagar. É por isso que na ideia geral, né, da população, né, geral, o ecossistema lá, aqueles organismos lá, aquelas populações, elas se adaptam, né? Aqui em casa agora tem um casal de jacus. E eu não estou falando de jacu humano, tá, gente? Eu estou falando daquela ave bem grande, maior até que uma galinha. Os meus cachorros adoram, porque elas param nos galhos altos do pinheiro, os meus cachorros ficam olhando para cima e latindo durante horas, né? A minha filha tem uma casa de boneca no jardim, e esses dias eu tirei uma foto, até coloquei no Facebook, de um jacu em cima da casa de boneca, né? Jacu, em plena cidade, não era comum, né? Eles estão começando a se adaptar. Então, eles estão se adaptando a um novo sistema. Eles estão tentando sobreviver. Isso não deixa de ser uma homeostase, a capacidade deles em se adaptarem a um novo sistema. Agora a gente tem que separar isso de algumas coisas. Por exemplo, resiliência. Resiliência é diferente do que homeostase. Eu posso ter, eu tenho homeostase na resiliência, mas não necessariamente eu tenho resiliência na homeostase, tá? Resiliência é a capacidade de um ecossistema de responder a grandes perturbações, grandes distúrbios. Quer dizer, os organismos que vivem naquele sistema, eles acabam adquirindo uma grande resistência aos danos. E a população deles pode se recuperar rapidamente. A gente separa esses eventos, essas perturbações, esses distúrbios em dois grandes grupos. Olha lá, gente. Eventos chamados estocásticos, né? Que nome bonito, né? Naturais. Incêndios, inundações, tempestades de vento, tempestades de areia, assim por diante. E eventos humanos, principalmente desmatamento, mineração, agricultura, introdução de espécies exóticas e etc. Tem alguns organismos que eles têm uma maior resiliência, quer dizer, o dano pode ser muito grande que ele ainda vai sobreviver, ainda vai se recuperar. E daí isso tudo tem a ver qual qual o nicho ecológico que ele ocupa, qual é a capacidade de homeostase dele, e assim por diante.
Gente, quando estes eventos de mudança, essas perturbações, esses distúrbios são muito grandes, quer dizer, de grande magnitude, ou duram por muito tempo, algumas vezes, esses distúrbios, eles não são tão intensivos, né, tão fortes, mas eles duram por muito tempo, isso acaba afetando também, afetam o ecossistema. O que acontece? Aquele ecossistema, ele acaba mudando o seu regime de processos, as suas estruturas. Então, eu não tenho mais o mesmo ecossistema que eu tinha antes. Gente, eu comecei a trabalhar, comecei a minha vida científica trabalhando com recuperação de áreas degradadas. E o que é isso? Eu trabalhei com resiliência. Basicamente com resiliência. Então, eu comecei lá em São Mateus do Sul, exploração de xisto pela Petrobras. Eles tiravam a floresta, tiravam a camada de solo, e embaixo tinha um depósito de xisto, isso que a gente chama de mineração a céu aberto. Daí eles pegavam o xisto é rico em óleo combustível, faziam óleo, e o que sobrava desse tratamento para tirar o óleo, que é o xisto retortado, eles voltavam para o mesmo buraco, pegavam o solo, colocavam em cima. E o que era a nossa ideia? A gente queria recuperar mais rapidamente aquele ecossistema que tinha perdido todas as características físicas, químicas e biológicas. O evento humano foi mineração. Eu não trabalho lá faz muito tempo, mas eu tenho colegas que trabalham no mesmo sentido em outros lugares do Brasil, o pessoal lá da Embrapa Agrobiologia, etc. E eu fui, durante o meu mestrado, estudar com um dos grandes especialistas nisso no mundo, o Dr. Wolfram Duher, lá na Alemanha. Ele trabalhou com recuperação em áreas de mineração também. O que acontece? Quando eu exploro o minério a céu aberto, eu mudo todo o ecossistema. Então, eu tenho um outro regime de processos e estruturas. Alguns organismos conseguem sobreviver. Eles continuam, eles participavam do ecossistema anterior, eles continuam no outro ecossistema. Eles têm altíssima resiliência. Eles conseguem sobreviver mesmo com a mudança grande, drástica, de processos e estruturas naquela nova área. Alguns outros, eles não sobrevivem ou eles vêm de outro ecossistema para aquele ecossistema novo. Então, são os pioneiros que a gente chama, né? Que eles migram de um outro ecossistema para aquele novo. Mas, assim, aquele novo está uma porcaria, como eu sempre pude constatar isso na prática. Aquele novo está uma porcaria. Não tem todas as condições ideais, mas eu tenho uma série de organismos. Quando eu for falar de recuperação de áreas degradadas, lá no final da disciplina, eu vou mostrar isso para vocês. Tem alguns organismos que entram naquele novo ecossistema, mesmo sem as condições ideais. Esses também são resilientes. E daí eles vão preparando o ecossistema, melhorando o ecossistema, e daí eu pego todos os organismos, né? Desde animais, micro-organismos e vegetais, para que outros organismos que não são tão resilientes, eles possam migrar para aquelas áreas e colonizar. Então, eu tenho uma sucessão ao longo do tempo. Essa sucessão tem como uma das suas bases a resiliência. Os mais resilientes continuam mesmo quando o ecossistema ele é muito prejudicado, e daí vem outros resilientes que são os primeiros a migrar, e assim por diante. Então, essa famosa resiliência é a capacidade de se recuperar rapidamente a partir de perturbações, principalmente feitas pelo ser humano. E olha, no bioma cerrado, a gente tem exemplos bem típicos, né? Que se referem ao fogo. No caso do cerrado, gente, o fogo é algo cíclico, né?
Inclusive, tem espécies, principalmente espécies vegetais, que precisam de fogo até para se reproduzir, né? Por exemplo, onde que a semente ela tem uma camada muito forte em volta dela para sobreviver a tempos de seca, por exemplo, que uma das maneiras de a semente poder germinar é o fogo acabar com aquela camada em volta da semente propriamente dito, da casca da semente propriamente dito. E assim por diante. Tem uma série de plantas que daí elas vão se reproduzir ou vão crescer, alguma coisa nesse sentido, para que daí os outros animais possam se alimentar, inclusive. É claro que em biomas, em ecossistemas, onde o fogo não é cíclico, isso não acontece. Daí todos são prejudicados. Eu, durante o meu mestrado, uma área de estudo minha pegou fogo, né? Daí eu acabei estudando o efeito do fogo em alguns organismos do solo, em um ecossistema onde que o fogo não era cíclico, né? A gente tem que levar em conta que em ecossistemas onde o fogo não é cíclico, a resiliência dos organismos é diferente do que no ecossistema onde o fogo é cíclico, né? Tem que se levar em conta, isso é muito importante. E, finalmente, um outro conceito muito importante é a chamada elasticidade. É interessante, gente, que elasticidade a gente usa em economia, né? Eu, como agrônomo, estudei bastante economia, então, ali o preço dá, esse dá não tem acento, tá? Em economia a gente fala que elasticidade é o preço da demanda que mede a intensidade da variação da quantidade demandada de um bem diante a variação do seu preço. Isso significa assim, mais ou menos em miúdos. Se o preço sobe, quantas pessoas ainda estão dispostas a comprar aquele bem, aquele produto qualquer? Se o preço desce, quantas pessoas a mais estão dispostas a comprar aquele produto? Isso é chamado de elasticidade em economia, né? Em física, a gente fala que elasticidade é o regresso do volume da matéria após essa deixar de ser comprimida. Se eu pego alguma coisa qualquer, por exemplo, uma borracha, e comprimo, borracha é o exemplo ideal, né? Comprimo, eu vou comprimir até um certo volume, né? Quando eu deixo de comprimir, a capacidade daquele material em voltar ao volume anterior, né, o volume original. Então, uma borracha, você comprime e ela volta quase toda, praticamente toda, ao volume original. Mas tem outros materiais que você comprime e ele continua comprimido, né? Por exemplo, o ferro. Você comprime ferro, ele não descomprime. Por isso que a gente pode trabalhar com o ferro mais facilmente. Então, eu posso comprimir, ele comprime até um certo ponto, depois não comprime mais, daí quando eu deixo de comprimir, ele não volta ao seu volume original. Isso é a chamada elasticidade em física. Mas e na biologia? O que é elasticidade? E daí eu dou um exemplo aqui bem legal para vocês, né? É a capacidade de um organismo adaptar-se a diversas condições bióticas e abióticas. O maior exemplo de elasticidade que existe no nosso planeta não é o Periophthalmus, né? É um peixinho da família Gobiidae, mas é o ser humano. Hoje a gente tem ser humano habitando a todos os pontos do planeta. Pode ser frio, muito quente. Semana passada, gente, eu vi uma notícia, não sei se é verdade, mas foi registrada a maior temperatura até hoje pelo ser humano. Lá no Vale da Morte, na Califórnia, nos Estados Unidos, se registrou, acho que, eu não sei, quase 60 graus. Medido sob as condições de meteorologia, né? Então tem que ser numa caixa, na sombra e etc. Deu quase 60 graus. Porque você não pode medir a pleno sol, né? Porque daí você tem outras variações.
Então, o organismo que tem a maior elasticidade de todos é o ser humano. Tem outros organismos que não têm elasticidade nenhuma. Por exemplo, aqueles que vivem em nichos ecológicos muito específicos. Você mudou alguma coisa naquele nicho ecológico, o organismo ele desaparece. Então, ele não tem elasticidade nenhuma. Agora, tem organismos como o Periphthalmus, né, esse peixinho aqui, inclusive ele tem as patas da frente adaptadas como se fossem pernas, né? Não sei se vocês já viram, mas ele chega a andar. E ele respira por brânquias quando está dentro da água, mas ele tem um pulmãozinho bem primitivo. Então, ele pode suportar até alguns dias fora d'água. Então, tem muitos trabalhos ecológicos feitos com esses peixes, onde que ele migra de um lugar para outro. Se ele no litoral, por exemplo, ele fica preso quando a maré baixa numa poça, ele pode sair daquela poça e ir para outra, ou até voltar para o mar. Ele tem essa capacidade. Me parece que tem alguns que vivem em água doce também, né? Eu não tenho certeza absoluta. Então, ele tem uma grande elasticidade. Gente, eu tenho batido para vocês sobre usar esses conceitos ecológicos de forma bem prática. Vamos pegar outra coisa. Vocês, por exemplo, o IBAMA aprendeu certos animais, trouxe até vocês e vocês têm que reintroduzir. Vocês têm que ver muito bem como que é o ecossistema onde vocês vão reintroduzir. Porque se aquele animal que vocês têm que reintroduzir tem baixa elasticidade, vocês têm que colocar eles no nicho ecológico onde que ele possa sobreviver. Se ele tem alta elasticidade, então vocês estão mais livres para soltar ele, reintroduzir ele em ambientes não exatamente que era o ambiente ideal para ele, porque ele tem alta elasticidade. Eles conseguem se adaptar a diferentes condições bióticas e abióticas, tá? Vamos sempre pensar nisso. Eu vou encher o saco de vocês o semestre inteiro falando nessas aplicações práticas dos conceitos de ecologia, tá? Infelizmente, eu vejo ainda muitos biólogos que não conseguem entender isso e acabam tomando atitudes, fazendo coisas que pode até matar esses organismos, principalmente na reintrodução ao ambiente, tá? A gente tem que ser muito cuidadoso. Se a gente for reintroduzir de qualquer maneira, os bichos podem morrer. Pessoal, deixa eu voltar aqui. Pessoal, dúvidas? Problemas? Foi bem explicadinho, pessoal? Até agora Perfeito. tá ok, professor. Sim, prof. Ótimo. A Daiane ia falar alguma coisa, Daiane? Não, eu falei que estava tudo ótimo. Tá. Gente, vamos continuar. Aqui, ó, acabei de ver uma mensagem, desculpa, eu não tinha visto. Quando eu passo os slides, gente, eu não vejo o chat, tá? Me perdoem, por favor, não é falta de vontade em responder vocês. A Francine colocou aqui, vamos para a praia estudar. Ótimo! Vocês sabem que a areia da praia, a praia propriamente dito, não deixa de ser um ecótono, né? Porque ela tem características do mar, aquáticas, e características da terra, né? Então, naquele lugar de transição onde que vai a maré, vão as ondas, aquilo não deixa de ser um ecótono, né? O Robson colocou aqui o Parque Vila Velha, acho que é um exemplo, tanto que não é confirmado 100% a vegetação representante, pois existe uma mistura. Robson, você está falando também de ecótono, né? É isso? Robson, tá aqui? Robson. Eu acho que o Robson está falando de ecótono, né?
Eu não sei dizer, porque, bom, lá tem um ecossistema. O problema do Parque de Vila Velha é assim, que ele tem muita espécie exótica, né? Então, assim, não necessariamente que ele seja um ecótono, mas que ele tem muita espécie exótica, ele tem. O problema do Parque de Vila Velha é pinos, né? O pinus tem uma capacidade de dispersão e germinação incrível, gente. Aquela uma árvore é uma maravilha, né? Para produzir madeira. O problema é que algumas vezes ela pode invadir ecossistemas que ela não devia estar. A Ariane apoia a ideia da Francine, né? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos tentar, gente, sei lá, fazer alguma coisa. Mas a gente pode marcar, depois que acabar essa pandemia, de ver alguns sair por aí e ver alguns ecossistemas e discutir as relações que ocorrem entre eles, tá? Gente, mais alguma colocação, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu pegar minha cola aqui. Semana que vem, então, a gente vai trabalhar energia nos sistemas ecológicos. Quer falar alguma coisa, Gustavo? Sim, o professor falou de questão de espécie exótica, né? Uma espécie exótica também que tá fazendo bastante estrago aqui, principalmente aqui na região sul, é o tal do javaporco ou javali, né? É uma espécie que tá dando trabalho aí para os agricultores. Gente, eu tinha em uma outra instituição, eu tinha uma colega bióloga, doutora em biologia e em conservação, que ela tinha um posicionamento assim que algumas vezes escandalizava as outras pessoas, mas eu apoiava. O javali tem que ser caçado. Gente, me desculpem dizer isso, talvez possa ser escandaloso para alguns, mas o javali tem que ser caçado, porque o dano que ele faz dentro de ecossistemas naturais, nossos próprios, é incrível. E ele tem uma capacidade absurda de expulsar outros animais. Então, cateto, etc., acaba tudo por causa do javali. Acaba tudo por causa do javali. Então, a gente vê aqui na região de Ponta Grossa, inclusive, que nem o Gustavo falou, o javaporco, né? Que o javali é muito próximo ao porco porco doméstico, né? O suscrofa, né? É muito próximo, então eles conseguem se reproduzir. E daí forma um troço assim, horripilante, né? Eu já vi manadas de javali assim, a vontade é de sair correndo, né? A gente se mija inteiro, porque parece que vão matar você. E vão matar tudo que está no caminho deles. Então, assim, pode parecer meio radical demais e tal, mas tem que ser liberada a caça ao javali. Eu tinha essa colega bióloga, doutora em conservação, ela falava a mesma coisa. Ela chegava para mim, a gente conversava. Nossa, Klaus, o pessoal não me entende. Eles não entendem o dano que o javali faz aos ecossistemas, né? Professor, Fale. tanto que tem até uma série lá no Discovery que estava passando junto lá com os caçadores de pitons. Tem umas pessoas que em outros países eles caçam javali, né? Justamente por isso. Por causa do dano que eles causam. E outra coisa, gente, Piton lá na Flórida é o fim. É o fim. Então as pessoas compravam um Piton, né, da Ásia e tal, traziam, daí ela ficava muito grande, isso e aquilo, vai lá nos Everglades, nos pântanos da Flórida e solta. Gente, isso é o fim da picada. E, assim, desculpa, pode parecer radical, pode parecer que eu sou insensível, mas tem que acabar com as pitons nos Everglades, na Flórida. Tem que acabar. Não adianta, não tem outra alternativa, né? E acontece com plantas. Hã? Desculpa te interromper, tanto que esses dias eu estava assistindo, né, eles estão até renovando as temporadas, acabou até surgindo uma espécie nova, que daí esqueci o nome do cara lá que caça, ele viu por causa dos desenhos, sabe, tipo, o formato assim na cabeça do Piton e viu que era, tipo, uma cruza de Pitons de espécies diferentes e surgiu aquele, ele teve que mandar para geneticista e etc, para descobrir tudo. É complicado você dizer isso, né? Porque a evolução de uma espécie nova, ela dura muito tempo. Tem alguns casos, por exemplo, tem uma espécie de canguru,
não sei aonde, não me lembro se na Nova Zelândia ou na Austrália, que fugiu de um zoológico, daí em 80 anos ele já estava sendo considerado como uma espécie diferente do canguru original. É o caso do cão, né, que veio do lobo e tal, mas assim, em pouco tempo é difícil você... Bom, é o conceito de espécie, né, que a gente já discutiu lá passado. Mas assim, gente, isso é tão importante, espécies exóticas, espécies invasoras, que, tem congressos internacionais só sobre isso. Eu já escrevi, em conjunto com alguns colegas, trabalhos sobre minhocas como espécies invasoras, tá? Então, aqui a gente tem espécies invasoras. A gente tem uma espécie invasora de minhoca que ela não foi o ser humano que trouxe, Pontoscolex coretrurus, mas ela é uma espécie que migrou lá da Amazônia até o Brasil. Levou milhares de anos para fazer isso, né? Ela foi migrando de forma natural, tanto que foi descrita a primeira vez lá por 1850, alguma coisa assim, em Blumenau por Fritz Miller. Vocês têm que ler sobre Fritz Miller, pessoal. Tem que ler. Por favor, é pecado mortal um biólogo, principalmente da região sul, não ler sobre Fritz Miller, um dos grandes naturalistas da nossa região, século XIX. Ele foi correspondente do Museu Nacional do Rio de Janeiro, quer dizer, ele coletava muita coisa para o Museu Nacional do Rio, aqui em Santa Catarina, até Paraná, inclusive. E ele que descreveu Pontoscolex coretrurus. Então, ela é muito comum na nossa região hoje, mas não é nativa. E tem um outro problema em termos de minhocas, que é a Mintas havaianos, volte e meia troca de nome, já colocaram em outro gênero, Feretma, agora voltaram para Mintas, depois voltam para Feretma e tal, os taxonomistas não se entendem muito bem. Mas ela é uma espécie das Filipinas, apesar do nome, havaianos, ela é uma espécie das Filipinas. E a gente sabe que ela foi introduzida pelo ser humano. Então, assim, e essas duas espécies, Pontoscolex e Feretma, Mintas havaianos, as duas espécies, elas deslocaram outras espécies nativas aqui da região sul, tá? E de outros lugares do Brasil também. Então, hoje a gente vai coletar, 80%, 90%, dependendo do ecossistema, mesmo em ecossistemas conservados, a gente só vai achar essas duas espécies. Quase não acha espécies nativas, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Primeiro, porque elas são espécies de muita resiliência. Elas aguentam sistemas com muitos distúrbios. Vocês querem ver um exemplo ou outro de minhoca? Aquela minhoca que a gente usa na vermicompostagem vermelha da Califórnia, esses dias, semana passada, eu vi em um grupo lá de Facebook falando uma pessoa perguntando se podia soltar aquela minhoca, acho que eu contei a história para vocês, não tenho certeza. Aquela minhoca não tem resiliência e elasticidade nenhuma, zero. Se pegar aquela minhoca e soltar aqui no jardim de casa, ela não vai sobreviver. Ela precisa de um teor de matéria orgânica altíssimo. Então, o nicho ecológico dela é muito mais específico do que outras espécies. E assim por diante. Pessoal, tá muito legal a nossa conversa. Nossa, se vocês deixarem aqui, eu falo de ecologia até amanhã cedo, tá? Gente, é muito legal. Eu adoro ecologia, estudo o tempo todo ecologia. Fale, Gustavo. Então, só para falar a questão do javali, a caça, na verdade, do javali já é liberada pelo IBAMA, mas daí a pessoa que caça não é caçador, é controlador de fauna exótica. Eles liberaram só para javali, não liberaram para mais nenhuma espécie, porque está dando bastante estrago. Você sabe que tem muitos grupos que defendem o javali, né? Que não querem que haja caça de javali, nem javaporco, né? Então, assim, eu sinceramente acho errado esse posicionamento, porque quando você não permite a caça ao javali, você está direta e indiretamente provocando o declínio dos ecossistemas naturais. Mas nem devia ter javali aqui. Concordo inteiramente.
O javali foi trazido na América do Sul, primeiro para o Uruguai, porque eles tinham fazendas de caça no Uruguai, onde que eles soltavam o javali para os caras irem caçar esportivamente. Só que o javali é extremamente violento, ele acaba com qualquer cerca, ele fugiu, chegou no Rio Grande do Sul, chegou no Paraná, em Santa Catarina, agora está no Paraná, chegando a São Paulo, tá? Já tem casos de avistamento de javali em São Paulo. Então, não devia ter nem trazido o javali para cá, tá? Deixando bem claro, concordo inteiramente. Mas agora que já está aí, a gente tem que acabar com o javali. A gente tem muitas espécies exóticas. O mexilhão dourado, por exemplo, que foi trazido em água de lastro do navio lá da Ásia, ele tem uma elasticidade tão grande, gente, que ele vive em água salgada e doce. Ele entrou pelos rios. Tem mexilhão dourado nas turbinas de Itaipu, diminuindo muito a geração de energia. É um problema seríssimo, né? Fala, Ariane, quer falar algo? Você falou, né, que o Java-porco está chegando ali próximo a São Paulo, né? Mas a gente tem ali na região do Mato Grosso do Sul aqueles porcos monteiros, né? O porco monteiro, na verdade, é também exótico, né? Só que é o seguinte, ele é descendente daqueles primeiros porcos, né? Foram trazidos lá em 1500, levaram para a região do Pantanal e etc, né? E ele foi se adaptando. É difícil dizer classificar ele como nativo, eu não classificaria, mas é um animal que se adaptou ao longo de centenas de anos ao novo ecossistema, né? Mas ele também tem uma característica, que nem o Java-porco, né? Que também é um animal que destrói tudo, ele também é extremamente brabo. Se ele está chegando até São Paulo, ele pode chegar muito bem aqui também, ali na próxima região ali do Mato Grosso. E eu vou mais adiante. Que também é uma região próxima da gente. Eu vou mais adiante. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Isso é certeza. Tá? Aí a gente tem outros exemplos, né? Na década de 50, o Warwick Kerr, um dos grandes geneticistas brasileiros, trouxe abelha africana para o Brasil para estudar a genética dela, a produção dela e de mel, etc. Acabou escapando lá no interior de São Paulo, acho que Ribeirão Preto ou Piracicaba, um dos dois. Acabou escapando hoje. Toda a população de abelhas aqui que produzem mel, aqui no Brasil, são um híbrido entre a abelha europeia, que é mansa, e a abelha africana, que é totalmente maluca, né? Ela é agressiva ao extremo. E hoje, isso foi trazido na década de 50. A gente já tem abelha africana, não africanizada, africana mesmo, no Texas, nos Estados Unidos, matando gente, inclusive, né? Eu vou falar outra coisa, pode parecer um absurdo. A gente está falando tanto ultimamente da importância das abelhas para os ecossistemas, mas o pessoal só fala da abelha europeia, né? E a abelha europeia é exótica, gente. Ela não devia estar aqui. O que a gente devia estar falando é das abelhas nativas, Meliponidae, né? Da família Meliponidae, a sua família Meliponine, a jataí e outras. Eu tenho um ninho de jataí aqui em casa. Publiquei até um filminho no meu Facebook, faz umas 2, 3 semanas atrás. Maior orgulho de ter um ninho de jataí. Não é, eu não trouxe, ele é natural. Ele já está na mesma árvore há pelo menos uns 10 anos, né? Então, a gente fala de abelha, mas a abelha europeia não devia estar aqui. Ela não é o ecossistema dela, muito menos a abelha africana. Muito menos o híbrido da europeia com a africana. Então, gente, a gente tem que estudar tudo isso antes de começar a falar e fazer besteira, né? Não vai acontecer nada. Acabou com as espécies nativas. É um problema grande. Pessoal, eu gostaria de agradecer, são quase 10 horas, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo durante a semana.
Aproveitem, tirem 5 minutos para fazer a atividade de frequência, para já ter a frequência de vocês. Não se esqueçam de ler o artigo que eu deixei como literatura, como material complementar, muito interessante, vale a pena. E eu quero ver vocês semana que vem aqui no mesmo bate-horário, bate-canal com o mesmo bate-professor. Semana que vem eu já vou explicar como que vai ser o trabalho deste bimestre, tá? Como que a gente vai fazer, dividir o assunto, etc. Eu vou tirar o... Não se preocupe, eu não vou matar vocês. Vocês vão gastar só umas 20 horas de trabalho em cada trabalho que eu mandar, tá bom? Meu Socorro, meu Deus, professor. Pô, vocês têm que trabalhar também, não é moleza, não. Vocês não vão ser qualquer coisa, vocês vão ser biólogos. Mas vamos lá, pessoal. Não se preocupem com isso. Vocês têm que primeiro fazer com muito amor e carinho, boa vontade e ter bastante resiliência e elasticidade, pessoal. Bastante resiliência e elasticidade. Eu aprendi muito disso durante minha vida, durante minha carreira até agora. Tá? Pessoal, então até a próxima aula. Fico esperando vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até, prof. Até, tudo de bom para vocês.